Olá a todos, meu nome é Lauro César, eu sou médico veterinário e professor da Universidade Federal do Piauí, do curso de Medicina Veterinária, ministro as disciplinas de Semiologia Veterinária e Zoonoses. O motivo de eu estar fazendo esse vídeo, e vou produzir outros vídeos, é para desfazer notícias falsas que estão sendo veiculadas e distribuídas pelas redes sociais sobre a pandemia de coronavírus que estamos passando. Dentre as várias notícias falsas, a que eu vou dar destaque hoje é a de que vem sendo veiculada e propagada inclusive por pessoas importantes da nossa sociedade, como o nosso presidente da República, de que a pandemia que houve no ano de 2009 com relação à gripe suína, causada por um vírus de influenza do tipo H1N1, do tipo 2, foi pior do que a que nós estamos passando agora pelo coronavírus, o SARS-CoV-2, como é tecnicamente conhecido, que causa uma doença chamada de Covid-19. E aí eu vou mostrar alguns dados aqui com base em artigos científicos e com fontes principalmente da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde do Brasil. Todos os links que dizem respeito aos dados vão estar na descrição do vídeo, você vai ter o acesso direto a esses dados e pode confirmar essas informações por si próprio. Bom, essa notícia vem sendo veiculada e propagada em vários grupos de WhatsApp, em redes sociais, no Twitter, comentando de que a pandemia de 2009, causada por um vírus de influenza H1N1, teria sido muito pior do que a que nós estamos passando agora com relação ao Covid-19 e de que as medidas adotadas de quarentena, mundialmente adotadas de quarentena, estariam sendo superestimadas com relação ao surto que estamos vivendo. Eu vou mostrar alguns dados para vocês a seguir, com fonte principalmente da Organização Mundial de Saúde. Tá? Então os dados são esses que nós vamos ver agora. Nós podemos ver aqui uma imagem do dia 6 de julho de 2009, direto da Organização Mundial de Saúde, do relatório do dia 6 de julho. Ele demonstra o número de 94.512 casos e 429 mortes no mundo. Nessa outra imagem, nós temos dados de 2009 já sobre a gripe suína, sobre o H1N1 tipo 2. E você vê lá no finalzinho dos dados do mesmo período, de 6 de julho de 2009, com mais ou menos a mesma quantidade de tempo, 3 meses, você vê aqui que no Brasil teve 737 casos e uma morte. Esse outro gráfico sobre a gripe suína, o H1N1 tipo 2, você tem aí os relatos de morte no Brasil, do período de 2009 a 2016. E aí você observa que em 8 anos de análise de dados, você tem aí um total de 4.515 mortes, sendo no ano de 2009 o maior número, no ano pico, no ano da pandemia, o valor de 2.060 mortes. Nesse relatório de situação da Organização Mundial de Saúde, do dia 4 de abril de 2020, com mais ou menos 3 meses de evolução da doença, partindo do princípio de que o primeiro caso foi relatado na China, em Wuhan, na província de Wuhan, no dia 31, você tem aí 1.051.635 casos confirmados no mundo, com 56.985 mortes no mundo. Aqui temos uma outra comparação entre alguns dados sobre a gripe suína de 2009, causada pelo H1N1 tipo 2, e o SARS-CoV-2, que causa a doença chamada Covid-19. Você tem aí a taxa de letalidade do H1N1 entre 0,01 a 0,07% no primeiro ano de circulação. Essa taxa aumenta um pouquinho nos anos posteriores, até ser declarado o final da pandemia em outubro de 2010. E para o Covid-19 você tem aí entre 1,5 e 3,5 nos 2 primeiros meses. Essa taxa ainda está muito variável, mas com tendência a ir aumentando gradualmente, exponencialmente a taxa de mortalidade. Em alguns lugares ela fica até entre 5,5 e 5,5. E a idade das vítimas, o HN1 atingiu na sua maioria pessoas
com menos de 65 anos, entre jovens e adultos jovens, e o Covid-19 atinge principalmente pessoas com mais de 80 anos e pacientes com outras enfermidades em outras faixas etárias também. Mas há também relatos de pessoas sem nenhuma doença concomitante, né, e pessoas jovens sem enfermidades também de óbito, né? Lógico que com uma incidência muito menor. Tem mais uma comparação geral, cuja fonte de dados é a Organização Mundial de Saúde, em relação aos casos confirmados no mundo, aos casos de morte no mundo, casos confirmados no Brasil, casos de morte no Brasil e taxa de letalidade no mundo, tá? Para H1N1 e para Covid-19. Percebemos aí uma discrepância muito grande, principalmente com relação à quantidade de casos, levando em consideração que aí nós temos o mesmo período de tempo, de 3 meses para as duas enfermidades, e uma diferença absurda de números. Podemos observar que esses dados demonstram que essa notícia que vem sendo veiculada e propagada não é realidade, né? Existem alguns detalhes também que nós devemos considerar nessa situação. Por exemplo, o H1N1 ele se espalhou muito mais rápido do que o Covid-19, o SARS-CoV-2 está se propagando, né? Pelo menos nos 2 primeiros meses, né? O H1N1 se propagou nos 2 primeiros meses em 110 países. A Covid-19 se espalhou por 60 países nos 2 primeiros meses. Isso muito provavelmente devido à evolução tecnológica desses 10 anos, que 2009 para 2019, né, com relação às tecnologias de diagnóstico e principalmente também pela velocidade de tomada de decisão pelas medidas de quarentena, que ainda assim são consideradas mais tardias, né? Outro ponto importante a se considerar também é que em todos esses dados que foram demonstrados, né, é importante se considerar também a subnotificação em ambas as enfermidades, tanto no H1N1 quanto na Covid-19. Porém, existem estudos que demonstram uma tendência maior de subnotificação para o H1N1, também por conta da evolução tecnológica dos testes diagnósticos, né? Os testes evoluíram muito e a velocidade de diagnóstico aumentou muito em 10 anos. E esse também é um dos motivos da subnotificação ter uma tendência maior para o H1N1, para a gripe suína. Depois de tudo isso, pessoal, nós chegamos à conclusão de que a notícia é falsa, né? A Covid-19 ela é pior do que a pandemia que houve em 2009 por H1N1, né? Ela tem uma morbidade maior, ou seja, ela é disseminada mais facilmente, né? Alguns estudos falam de taxa de 2,6, ou seja, uma pessoa pode contaminar até 2,6 pessoas em média, né? Enquanto no H1N1 as taxas relatadas são de 1,1, 1,2 e 1,3, né? Além disso, a taxa de mortalidade da Covid-19 é muito maior do que a taxa de mortalidade para H1N1, né? Se os dados que a gente viu demonstraram isso. Então, o surto que nós estamos passando agora, a pandemia, né? A pandemia mundial de Covid-19, né? Causada pelo vírus denominado SARS-CoV-2, síndrome respiratória aguda grave, né? Pelo coronavírus, é muito pior do que a pandemia de 2009 causada pelo influenza H1N1, né? A gripe suína. Obrigado, depois nós voltamos com mais vídeos para desfazer mais notícias falsas. Um abraço.